Olha, gente, a história de hoje é comovente, porque é de superação, de vitórias, de luta contra a adversidade e do não reconhecimento nacional. O problema é o não reconhecimento nacional. É uma história da periferia de Maceió. É uma história que já está sendo conhecida no mundo inteiro. Eu estou falando dos para-atletas Givaldo Augusto dos Santos, 45 anos, Carlos Antônio Guedes, de 37 anos, campeão e vice-campeão da última maratona de São Silvestre. Agora, acreditem, esses campeões, quando eles terminam as suas provas, olha que tem gente que esquece até de agradecer, muito obrigado. Mas se não fossem para-atletas, fossem atletas sem nenhuma adversidade, já estariam ricos com patrocinadores, além de faturar nas corridas que eles participam e vencem. Por exemplo, eu vou começar com Carlos. Carlos, em que colocação vocês ficaram nessa última São Silvestre? Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Conjuntura. É uma satisfação bem grande mesmo. A gente que agradece pelo espaço de poder estar trazendo para aqui, para os telespectadores do programa, um pouco da dificuldade que a gente passa por ser para-atleta. A última edição da São Silvestre, eu fui primeiro colocado na categoria cadeirante. E o senhor? Segundo colocado. Como é seu nome? Givaldo. E aí, vocês ganharam, né? O primeiro, o não cadeirante, o atleta sem nenhuma deficiência física, ele ganhou quanto? O atleta que corre na modalidade convencional é R$54 mil. Na de 2019, você tem ideia da última? A última edição, antes da pandemia, foi 90 e poucos mil. Quer dizer, o senhor como segundo lugar, o senhor faturou quanto? Nada, zero, né? Você ficou em primeiro lugar, mas você faturou alguma coisa? Não, só o troféu e a medalha. E nem muito obrigado? Só aquele aperto de mão na cerimônia de premiação do troféu e medalha e até logo. O mundo inteiro filmou vocês deram entrevista e nada? Nada. A valorização financeira, que é onde o atleta faz o investimento para poder estar numa competição desse nível, o reconhecimento só vem pela premiação com o troféu e medalha. Quer dizer, essa foi a última maratona, essa derradeira maratona de São Silvestre, no finalzinho de 2022. Vocês, primeiro e segundo lugar, de Alagoas. De que lugar o senhor é de Alagoas? Eu sou de Rio Largo, atualmente moro em Rio Largo. E o senhor? Moro aqui em Maceió mesmo, no bairro do Benedito. É a primeira vez que vocês vencem uma prova como essa, não? Não, em 2021, a gente participou pela primeira vez da São Silvestre, onde eu fiquei em segundo lugar na minha primeira prova na São Silvestre. E ganhou quanto? Ganhei nada. Nada. Segundo lugar? Segundo lugar. E em outras provas aqui do Nordeste, do país, você já participou? Sim, em outras provas aqui no Nordeste a gente já participou em provas em Aracaju, João Pessoa. Hoje o estado que ainda dá uma valorização ao paradesporto é João Pessoa. Uhum. É um estado que tem muita competição de corrida de rua e eles botam não é uma premiação exuberante, a termo de premiação que ele dá para o convencional, mas ele ainda dá uma premiação de R$1.000, de 1.000 e pouquinho, dá para você pelo menos sentir um pouco de ser reconhecido, né? Quer dizer, hoje, como é que é a sua rotina? Eu vou começar. Como é que o senhor chegou a essa situação de se tornar um para-atleta? O senhor já nasceu com portador da deficiência ou foi um acidente? Não, eu em 2006 sofri um acidente de trabalho, onde eu trabalhava com um parque de diversão e o acidente causou a amputação da minha perna direita. Uhum. E então eu me acidentei em 2006 e em 2007 eu comecei a me engajar no esporte paralímpico dentro da ADEFAL, que eu fazia tratamento na ADEFAL, faço até hoje, e a ADEFAL me apresentou para o esporte paralímpico. E aí eu peguei gosto pelo esporte paralímpico e estou até hoje.
E o senhor, como é que foi o acesso a esse esporte paralímpico? Sim, no meu caso, eu sofri um acidente doméstico, caí da altura de 5 metros no primeiro andar. E foi difícil para mim no início, né? Passei mais ou menos mais de 10 anos recluso dentro de casa, sem poder, muitas das vezes, sair de casa, só sair com a ajuda de alguém. E em 2017 eu tive o meu primeiro contato com a corrida de rua, onde eu me apaixonei pela modalidade. Né? E se tornou útil, se sentiu útil novamente? Sim, útil, dá vontade de viver, né? E a autoestima aumenta. E a gente vê que é uma modalidade que nos dá a alegria de participar, de competir. E foi desta forma comigo também. O senhor está numa cadeira, né? Quanto custa uma cadeira dessa? Uma cadeira dessa hoje, fabricada aqui no Brasil, está custando 17 mil reais. Foi o custo dessa cadeira? O custo dessa cadeira aqui, quando eu conquistei ela, antes da pandemia, foi 9.500. Hoje, o valor atual é 17 mil. E o senhor ganha, hoje tem alguma renda que permite comprar uma outra cadeira mais moderna? Não. O senhor tem uma renda de quanto, mais ou menos? Hoje eu tenho uma renda de um salário mínimo, que é a aposentadoria por invalidez. Uhum. E com essa renda, o senhor é casado? Sou. Tem filhos? Sim. Com essa renda eu sustento a minha casa, porque na minha casa é só essa renda. É pagar a prestação de casa, é pagar a conta de energia, de água, é medicamento, é roupa, é alimentação. Os meninos estudam ainda? Seus filhos têm quantos anos? Estudam. O meu mais novo tem 4 anos, o meu mais novo vai fazer 6. E o meu mais velho tem 13. O senhor tem também uma renda de um salário mínimo, já aposentado? Já não? Não, eu tinha até o final de 2021, né? Só que por conta minha esposa começou a trabalhar e o governo foi e suspendeu. Está suspenso há mais de 1 ano, eu não recebo. Eu estou vivendo da renda da esposa hoje. É ela que... E ela ganha o quê? Mais de um salário mínimo? Ela ganha hoje R$100 a mais do salário mínimo. Quer dizer, ela que sustenta o senhor e o senhor trazendo vários títulos regularmente para Alagoas. Sim. Ganhando segundo lugar da São Silvestre. Gente, olha só que absurdo que nós estamos vendo aqui na nossa frente. Nós estamos aqui numa entrevista, perguntas e respostas, como se estivesse tratando de uma coisa simples. Nós estamos falando do campeão e do vice-campeão da última São Silvestre. Campeões em outras competições aqui do Norte, no Nordeste, em outros lugares do país. Estão de olho em outras competições internacionais, mas vive de salário mínimo. E o outro vive da renda da esposa. O senhor, para se manter hoje como atleta, precisaria de uma renda especial para se alimentar. De quanto, no mínimo? Hoje para a gente ter uma alimentação balanceada, uma alimentação digna de um atleta, a gente teria que ter aí mais um complemento da nossa renda de mais ou menos R$1.000 ou mil e um pouquinho a mais. E o senhor não tem essa renda? Não temos. Então, o senhor não tem também essa alimentação balanceada? Não, infelizmente, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente tem uma alimentação adequada que um atleta deve ter. Hoje tem dias que a gente sai para treinar sem se alimentar. A realidade é essa mesmo, né? Infelizmente, a gente sai para os treinos, às vezes de manhã, 5 horas da manhã, que é o horário que a gente se acorda, para ir para a academia. Muitas das vezes a gente chega no treino da academia sem ter um pós-treino, sem ter um suplemento, sem ter uma creatina, sem ter uma coisa que nos ajuda a melhorar a performance, porque a gente não tem um recurso para comprar. E a gente já vem já há 1 ano em busca de patrocínio, de uma suplementação esportiva, uma coisa, e a gente ainda não conseguiu. Quando a gente vê os grandes times de futebol, a gente vê aquelas placas lá atrás dos jogadores, né? Atrás dos treinadores, com vários patrocinadores. Eles não patrocinam vocês por quê? Não, a gente... É porque hoje os grandes empresários, infelizmente... As grandes empresas, eles visam muito o patrocínio do esporte no futebol. O esporte grande, né, que é o futebol. Infelizmente, o esporte paralímpico é um esporte que vem trazendo grandes resultados, não só para o estádio de Alagoas, mas para o nosso país. Nós tivemos recentemente atletas, várias vezes campeões em Olimpíadas de Alagoas. Exatamente, né? Mas infelizmente é um esporte que vem sendo muito desvalorizado. O senhor se sente... Eu vou perguntar a pergunta para os dois. Quer dizer, quando você
vence o primeiro e segundo lugar da São Silvestre, ganha os troféus e tchau. Vocês se sentem discriminados? Eu não uso bem a palavra discriminado. Eu costumo usar que é a falta de valorização, né? É você reconhecer um atleta que não tem nenhum tipo de limitação e você dá uma premiação para ele que é digna daquilo que ele faz. E o atleta e o para-atleta, que é onde mostra uma verdadeira superação, onde você tem uma limitação física e você ultrapassa essa barreira e você mostra a sua qualidade, não só como pessoa com deficiência, mas como para-atleta. Porém, o reconhecimento por muitos organizadores dessas competições é pouquíssimo. E o senhor, como é que o senhor se sente quando, quer dizer, o senhor foi por sua conta, com uma pequena ajuda do governo do estado, né? Mas a alimentação, tudo por conta do senhor. O senhor chega no final, o senhor vence a prova e vê que o atleta convencional tem direito a uma remuneração justa pelo aquele prêmio. E o senhor, muito obrigado. Tchau. Infelizmente hoje é assim, né? Para o paradesporto, para o atleta com deficiência, a valorização é mínima. E quando tem corridas aí que a gente participa, às vezes não quer dar o mínimo que é para um atleta, um troféu. E muitas das vezes eles optam a economizar para não ter que pagar um troféu, uma medalha de qualidade ou até mesmo uma premiação para nós cadeirantes. E é uma falta, eles dizem, não é uma inclusão, não tem inclusão dessa forma. Quer dizer, a palavra inclusão só existe lá na boca das pessoas? Só na boca, porque a verdadeira inclusão é a mesma valorização de um atleta convencional para um atleta com deficiência. Se for olhar de resultado, muitas das vezes até superior aos resultados dos deficientes, das categorias até mesmo cadeirante ou outras modalidades com deficiência, né? Nós estamos conversando. Não é reconhecido. Nós estamos conversando com 2 atletas de ponta. Para o senhor sair daqui, o senhor vai de avião, é evidente. Isso. Os 2 vão de avião. Chega lá, vocês ficam no hotel. Quem é que banca o hotel? Graças a Deus, hoje, a gente tem um apoio que eu acho que vale a pena ressaltar do governo do estado, através das secretarias da pessoa com deficiência. Do governo Paulo Dantas. E que secretarias? A gente começou tendo a ajuda da Secretaria da Mulher, que lá dentro era a Secretaria da Mulher e existia a Superintendência da Pessoa com Deficiência, que é a secretária Maria José, que foi a primeira secretária que nos abriu a porta, que sempre acreditou para a gente e sempre nos deu esse apoio. E agora o governo do estado abriu uma nova Secretaria da Pessoa com Deficiência e está nos dando esse suporte. Você já tem uma bolsa com isso? Não, já ganharam a bolsa ainda? Ainda não. Estamos esperando abrir o edital desse ano para poder dar entrada em busca de pleitear essa bolsa. Essa bolsa vai garantir para vocês 2, quer dizer, individualmente, uma renda de quanto? Hoje a bolsa estadual custa um salário mínimo, a mais. Que é o dinheiro da alimentação. A alimentação, justamente isso que a gente vai tentar pleitear essa bolsa para ter o mínimo de dignidade de um atleta, né, na alimentação, porque um para-atleta, um atleta precisa de uma alimentação balanceada, não é qualquer coisa, para não ter que aumentar peso. A gente tem que ter uma alimentação controlada justamente e atrelada com os suplementos que hoje a gente está. E vocês têm, a ADEFAL garante para vocês a assistência médica? Sim, a ADEFAL ela tem um papel muito importante, porque ela nos dá o treinador, que é o profissional que a instituição paga para nos treinar. A gente tem fisioterapia, tem fisioterapeuta, tem médico, consulta, tudo grátis, né? E treinar é aonde? Hoje a gente treina, a gente faz treino na pista e treino na pista de atletismo. Na pista que você diz é de rua? E treino na rua, né? Hoje a gente treina lá no tabuleiro, naquela pista nova que dá acesso ao Benedito G. Barbosa até depois do aeroporto. É aquela onde tem uma ciclovia, onde fica mais fácil a gente treinar lá. Já passaram por situações assim de risco? Sim, treinando? Sim. Por falta de local para treinar? Sim. Muitas das vezes só passamos risco até mesmo de vida. O carro passa próximo, tira fino. Há mais ou menos um mês eu fui treinar sozinho, ele não pôde ir, eu fui treinar sozinho. Eu percebi que 2 rapazes de moto passou e ficou me olhando e mais na frente ficou como se estivesse me esperando. Eu disse,
provavelmente vão querer me assaltar. Eu peguei e voltei e finalizei meu treino ali, porque é arriscado, quando não tem um lugar adequado para treino, né? O senhor disse que para comprar uma cadeira dessa... Como é que fala? É cadeira mesmo? É cadeira. É uma cadeira dessa para o atletismo, né? De rua, ela custa hoje 15 mil. E para manter um veículo desse? Para manter é mais complicado ainda. Por quê? Porque, por exemplo, um pneu desse dianteiro hoje custa R$1.000. O traseiro, cada unidade custa R$300. R$1.000. E a gente vê que é um material, né? Exatamente. Sensível, né? Um pneu desse, quando eu comprei essa cadeira, a primeira coisa que o fabricante me pediu, que eu tivesse o máximo de cuidado possível para não estourar esse pneu. Porque não tem fácil. Porque não encontra por aqui. Tem que comprar fora, que é importado. E custa R$1.000 um pneu desse, a gente fala só do dianteiro. Sem contar que a gente precisa de outros adereços, como capacete, um velocímetro para você monitorar o equipamento, para monitorar os treinos, para você saber quanto você está atingindo de velocidade, a distância que você está percorrendo. Consegue desenvolver quanto de velocidade numa cadeira dessa? Hoje, nessa cadeira, eu desenvolvo uma velocidade na reta de 30 km por hora. Que foi essa que ele garantiu esse primeiro colocado. Esse primeiro lugar na São Silvestre. Mas tem equipamentos aí importados. Quer dizer, numa competição internacional, você teria as mesmas chances? Não. Por quê? Porque nas competições internacionais e até mesmo dentro da São Silvestre, tem atletas que têm equipamentos melhores que o nosso. Que é equipamento de fibra de carbono. Esse material é todo alumínio? É todo de alumínio. Pesado, né? Pesado. Uma cadeira dessa pesa quanto? Uma cadeira dessa aqui hoje está custando, sem os pneus, 9,5 kg. Com o pneu vai para, vamos botar 15 kg. Se fosse todo material de carbono? Aí eu diminuía. E aumentaria a velocidade. Por exemplo, tem atletas hoje que tem uma cadeira como essa de alumínio, mas tem as rodas de fibra de carbono. Que, no caso, eu com essa cadeira aqui, do jeito que está aqui, eu atingo a velocidade de 30 km por hora. Se eu tivesse aqui as rodas de fibra de carbono, eu estaria atingindo 40 km por hora. Porque a roda de fibra de carbono ela tem um sistema de pêndulo. Você roda, e você para e ela mantém a rotação, ela não diminui. Se eu atingir uma velocidade hoje de 30 km com essa cadeira aqui... E se eu parar de tocar, rapidinho ela baixa para 20 e poucos quilômetros por hora. E aí você perde a chance. Em colocações importantíssimas. O esforço é menos. Olha, gente, agora veja, você que está me vendo, me ouvindo... Percebe o esforço, a superação, quer dizer, sem recursos modernos, ele competiu com uma cadeira quase que sem manutenção mínima, e conseguiu chegar a 30, 34 quilômetros. Seria quase uma vez e meia se fosse um material mais leve, moderno, para poder participar de competições internacionais. Já tem alguma em vista, por sinal? Sim, a gente tem estamos com sonho aí, o projeto de daqui para o mês de maio, a gente ir para uma maratona lá no Chile, em Santiago. Vocês dois? Nós dois. Geralmente a gente sempre viaja juntos e a gente estamos aí na luta, né? A dificuldade... Começa primeiro pelos patrocinadores. Mas antes de vocês me responderem pelos patrocinadores, eu quero saber dos meus diretores aí, quanto tempo eu ainda tenho? Vocês que estão me ouvindo aí no controle do tempo. 5 minutos. 5 minutos que eu tenho, né? Porque você que está vendo ele, mas eu não estou. Então, nesses 5 minutos, nós vamos aproveitar agora. Eu espero que vocês tenham percebido. É 5 ou 10? Tá bom. Olha, gente, eu espero que vocês tenham percebido a luta desses dois. Primeiro e segundo lugar na Maratona de São Silvestre, campeões em várias modalidades aqui no Nordeste, do Norte e Nordeste. Para-atletas de rua, né? Para-atletas de rua. Com o material já superado, assim mesmo eles conseguiram vencer equipamentos mais modernos. São maceoenses da periferia, da região metropolitana. E o que falta? Patrocínio. Imagina o nome de uma grande empresa associada a 2 campeões.
Para essa maratona do Chile, vocês já teriam que estar já se preparando, né? Sim, com certeza. A gente, para essa maratona do Chile, a gente já tem que estar com alimentação adequada, tem que se alimentar bem, tem que treinar bem. E treinam todo dia? A gente treina todo dia, a gente treina de segunda a sábado. Né? Quer dizer, que esse é o trabalho de vocês dois. Sim. E o senhor mesmo sem salário continua trabalhando. Trabalhando. Desde 2000 e... Desde 2017. Mas você está sem receber nada desde 2021. Quando você ganha assim, uma competição que vem com... Esse troféu seu é qual? É o segundo lugar da São Silvestre. Da São Silvestre. O seu é o primeiro lugar. Mostra aí pra gente, mostra. Primeiro lugar da... Gente, olha aí, senhores empresários, ó, primeiro lugar da São Silvestre. Imagina esse homem segurando. De um lado, esse troféu, e do outro lado, o nome da sua empresa. E quando vocês chegam e a esposa comemora e tal, mas na hora de pagar a conta de água, de luz, dói? Dói. Na minha situação, sim, porque eu vou para as competições com um exemplo, a São Silvestre, com uma competição que já vem há quase 100 anos de tradição aí e não valoriza. E quando volta, não tem R$1 para ajudar em casa, até mesmo nas contas de casa, né? Mas às vezes a gente participa de algumas aqui no Nordeste e a gente consegue ter um mínimo de retorno, às vezes R$500, às vezes R$1.000, né? Aí a gente procura... E eles garantem a estadia para vocês que ganham? Não. A gente por também conta de você. vai por conta de nós, ou senão dos patrocínios que surgem. Que surgem, né? E eu vejo que esses patrocínios, geralmente vocês conseguem praticamente em cima da hora, né? Vocês gostariam de ter uma coisa mais estável? Sim, mais porque estável. O bom seria se a gente tivesse, por exemplo, um patrocínio que durasse o ano todo. Tem igual um time de futebol, porque o time de futebol, o patrocínio de um time de futebol contrato, não é um patrocínio de um campeonato ou de um dia. É um patrocínio que dura o ano. Sim. E no final do ano vai se renovando, caso o patrocínio tenha interesse. O bom para a gente seria isso, né? Porque a gente sabe que ser para-atleta não é fácil, né? Ser para-atleta é muito difícil. E quando você não tem o apoio, quando você não tem condições financeiras próprias de se manter dentro do esporte paralímpico, hoje a gente tem grandes atletas no nosso estado. E lá na ADEFAL também tem grandes atletas? Nós estamos falando da associação. Como é o nome da associação? É a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas, a ADEFAL. E tem lá gente mais jovem, apta, querendo participar? A gente temos atletas lá de 18 anos. Um garoto novo que diz que tem vontade de iniciar na corrida, mas não tem 15 mil, mas não tem 15 mil, não tem 17 mil para comprar uma cadeira de corrida. Então, a gente luta não só pela gente, mas a gente luta por coisas melhores para o futuro, porque a gente sabe que a gente já está com 45, 37 anos, sabemos que temos que deixar um legado para a geração que vem depois da gente, né? E a gente precisa lutar não só pela gente, mas pelos esses novos atletas que estão surgindo. Ó, Carlos, tem uma coisa que eu acho que você vai fazer melhor do que eu, né? E vou pedir Olha, Carlos Antônio Guedes, 37 anos, casado, 2 filhos, né? Adolescentes? Um tem 13 e o outro tem 6 anos. 6 anos. Eu gostaria que você fizesse um apelo aos empresários de Alagoas. Por que seria interessante e importante patrocinar você e outros atletas paralímpicos? Eu acredito que o que eu posso dizer é que os empresários, eles olhem para o esporte paralímpico com um olhar diferenciado. Vocês não querem pena dos... Não, eu costumo dizer que a gente não quer ser tratado como os coitadinhos. A gente quer ser tratado como o atleta que nós somos. Porque é o que nós somos. A gente não estamos aqui se passando por coitadinho ou simplesmente usando a deficiência como meio de desculpa e querer comover as pessoas pelo fato da deficiência. A gente estamos aqui para mostrar o atleta que nós somos. E vencedores, campeões. E vencedores. A gente sabe que a gente tem muito mais a trazer para Alagoas. O que falta é apoio, o que falta é patrocínio. Porque se a gente tiver o patrocínio de empresas, se a gente tiver um empresário que nos patrocine, e que a gente possa ter uma qualidade melhor de representar a Alagoas, a gente vem com grandes resultados e tendo chance até de competir campeonatos fora do país. Trazer resultados mundiais
ou internacionais para Alagoas. Senhor Givaldo Augusto dos Santos, 45 anos, casado, não tem filhos, né? Ainda? Ainda. Mas o que o senhor gostaria de dizer para os empresários? Por que seria interessante, importante patrocinar o senhor e outros atletas paralímpicos? É muito importante quando uma empresa abre esse espaço e quer patrocinar um atleta ou um para-atleta. A única coisa que eu peço de hoje aos patrocinadores, aos empresários nos dê condições, porque resultado a gente, sem muito apoio a gente tem trazido, imagine vocês apoiando. Resultados maiores a gente com certeza vai trazer para Alagoas e para a nossa cidade, né? Para você ver como é diferente. Hoje um para-atleta, corredor de rua internacional, ele vai para uma corrida, por exemplo, em Nova York, ele ganha $100 mil. E a gente vai para uma aqui dentro do nosso país e não ganha R$1. E muitas das vezes vamos com um gasto gastando do nosso bolso, sem nenhum patrocínio. Nos dê condição, porque resultado a gente vai trazer muito mais. Pois é, gente, olha, inclusão não é só uma palavra. Muito obrigado aos senhores. A gente que agradece. agradece.